Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp de divulgação científica institucional. Aqui conversamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Nesta temporada trazemos os dirigentes da Unesp. Você poderá conhecer um pouco da estrutura dessa importante universidade no cenário nacional, que tem mais de 46 mil alunos. E o tema da nossa prosa de hoje é a Fundação Editora Unesp. E para falar sobre a editora, recebemos o seu diretor-presidente, o professor José Castilho Neto. Professor, muito obrigada por ter atendido ao nosso pedido. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A Editora Unesp foi criada em 1987. 9 anos depois, foi transformada em fundação, para melhor atender à sua finalidade. E qual é o papel de uma editora de livros universitária? Segundo a definição institucional da própria fundação, a editora é uma casa de ideias que detém o conhecimento do passado, reflete sobre o presente e lança os debates para as perspectivas do futuro. Professor, conta essa história para a gente. Hoje, uma editora não é mais uma mera empresa que publica livros? Não, não é. Na verdade, desde Gutenberg, nós tivemos grandes transformações na indústria editorial. Mas, fundamentalmente, ela é uma transmissora do conhecimento e da informação que é gerada por autores, escritores, desde a ficção, a não ficção, cientistas, professores, pesquisadores. Então, até o livro chegar ao leitor, até aquela ideia, não é, que vem dos criadores, dessas pessoas que trabalham com a pesquisa e com o mundo da ficção, até chegar essa ideia ao leitor, existem os editores, há mais de 500 anos. E é exatamente o trabalho sobre essas ideias e a melhor maneira dessas ideias chegarem ao leitor é a função da editora. Então, por isso, nós não podemos ser confundidos, não devemos ser confundidos, como muitas vezes somos, com uma gráfica, por exemplo, uma impressora, algo que você entrega hoje, amanhã está pronto. Existe um largo processo que precisa ser realizado para que o livro chegue às mãos do leitor de maneira adequada, de maneira satisfatória, de maneira prazerosa. É detentora de um conhecimento, né, que é editado para melhor chegar ao público. Exatamente. Nós temos como fazer com que aquela ideia original, primeiro, seja preservada, mas ela seja melhor apresentada ao leitor. Existe um mundo que tem que ser trabalhado também para que o livro chegue às mãos do leitor, não é? Não é fácil o livro chegar às mãos do leitor. Precisa haver um circuito de conhecimento desse livro, de comunicação, que aquele livro existe, que aquela ideia é diferente da outra. Às vezes, um único tema, você sabe muito bem, tem 10, 15, 20, 30, 1000 interpretações. Por que aquele livro tem que ser especial? Essa é uma tarefa do editor. E o fato de ser uma editora universitária, qual a diferença dela em relação às outras? A editora universitária, eu sempre digo que ela caminha por uma linha muito difícil de ser caminhada, não é? Como se fosse o chamado fio da navalha. Hoje, embora ninguém conheça a navalha hoje, né? É a base do barbeador elétrico. Mas o fio da navalha é aquilo você fica entre a academia e as exigências da universidade, que são as teses, com as suas regras, as suas metodologias, que têm que ser observadas para que se fazer a carreira acadêmica, e a divulgação desse trabalho, que é aquilo que vai para fora da universidade, aquela que sai dessa rigidez acadêmica necessária na universidade, mas absolutamente não necessária fora da universidade. A editora fica exatamente nesse fio da navalha, recebendo o que está dentro, trabalhando esses conteúdos de maneira adequada para que o leitor culto e de leitor universitário, ele possa ler fora da universidade de maneira adequada e satisfatória. E como poderíamos definir a linha editorial da Editora Unesp? A linha editorial é uma linha, como eu disse, já absolutamente universitária, não é? Ela gerencia esse fio da navalha. Ela procura o melhor que existe na nossa Unesp, na nossa Universidade Estadual Paulista, mas também vai buscar assuntos de interesse nacional, internacional, humanístico, científico, trabalhando também autores de outras universidades brasileiras e internacionais. Então, a nossa linha editorial é uma linha marcada também de maneira muito clássica e tradicional das editoras universitárias, como as grandes editoras universitárias do mundo, como Harvard, como Cambridge University Press, como Oxford University Press, que são linhas majoritariamente ligadas à área de humanidades, não é? Mas a área da filosofia, da história, da antropologia, da sociologia
enfim, das áreas das humanidades, da crítica literária. Mas ela aborda, obviamente, outros assuntos também ligados à área científica e que podem chegar a um público leigo. Professor, a editora publica algumas coleções e séries, como a série Revoluções do Século XX, a série Clássicos. Como são definidas essas séries e essas coleções? As séries, né, são definidas, digamos assim, pela oportunidade e pela a melhor maneira de fazer com que aquele recado, porque na verdade cada vez que você faz um livro, você está dando um recado para alguém, não é? Você está trabalhando com uma ideia de um autor, viabilizando aquela ideia e dizendo para alguém, olha, tem alguma coisa aqui que te interessa, não é? Você quer passar aquela ideia. Então, quando nós fazemos, por exemplo, fizemos a série Revoluções, estamos fazendo, aliás, é uma série que ainda não terminou, a organizadora dessa série, que é a professora Emília Viotti, que talvez hoje é a maior historiadora viva do Brasil, a professora Emília Viotti nos disse, eu estou com a preocupação que os jovens não estão entendendo exatamente o que aconteceu no século XX do ponto de vista das transformações sociais, econômicas, políticas. E é bom chamar a atenção para o todo, porque aconteceram inúmeras transformações no século XX nessa área. Não é? Então, para isso nós falamos, vamos fazer uma série. Entendeu? Então, nós trabalhamos com essa ideia de ter um bloco. Então, não é um livro, por exemplo, sobre a Revolução na Nicarágua, mas é também sobre a Revolução no Irã, a Revolução na China, a Revolução em Cuba. São uma série, portanto, que melhor sinaliza aquela ideia para aquele jovem que quer saber o que aconteceu nesse século XX tumultuado de grandes transformações sociais. Professor, há linhas específicas de publicação de professores da Unesp? Para pesquisadores da pós-graduação? Existe. Nós nunca esquecemos que somos a editora da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. Nós somos o braço editorial da Unesp. E é justo, não é, que os nossos autores tenham, digamos assim, uma porta de entrada exclusiva. A nossa editora nunca se caracterizou por ser uma editora endógena, só publica os nossos autores e só para o nosso público interno. Desde o início, a editora é uma editora aberta. É uma editora rigorosamente universitária, não é? Porque às vezes a gente esquece que a origem da palavra universidade quer dizer universo, né? Quer dizer o planeta todo e, se possível, outros quando aparecerem. Nós temos que abarcar o mundo, nós temos que abarcar o universo. Então não podemos ser uma editora fechada, mas ao mesmo tempo, por ser um investimento da universidade, por ser um investimento da Unesp, nós temos algumas linhas que são exclusivas, digamos assim, dos nossos docentes, dos nossos pós-graduandos, dos nossos pesquisadores. E, geralmente, essas linhas estão ligadas aos programas de pós-graduação ou aos textos voltados para a graduação e pesquisa. Mas quem não é da Unesp pode também procurar a editora. Claro. Nós recebemos hoje por volta de 100 originais por semana. Nossa, bastante. E vem do Brasil todo, vem do exterior, nós temos uma frequência há muitos anos, há 21 anos eu frequento a Feira do Livro de Frankfurt, que é a maior feira de direitos autorais do mundo, né? É o grande ícone da indústria editorial internacional. Eu a frequento e de uns 15 anos para cá o professor Gésio também, que o editor executivo também a frequenta. Então nós temos um relacionamento, digamos assim, com fornecimento de autores muito grande, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, o que transparece, obviamente, num catálogo absolutamente internacionalizado. O Diálogos faz um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para falar mais sobre a editora Unesp. Voltamos com Diálogos com o agente e diretor-presidente da Fundação Editora Unesp, o professor José Castilho Neto. Ao longo desses 24 anos, a Editora Unesp já publicou 1.600 livros e o volume só aumenta. Se no ano passado a editora colocou 180 novos títulos no mercado, em 2011 foram 220. Mas não é só a quantidade que interessa. O reconhecimento, a qualidade dos livros da Editora Unesp tem vindo na forma de prêmios. Professor, quase que anualmente a Editora Unesp é contemplada com o Prêmio Jabuti. Queria que o senhor comentasse sobre os títulos conseguidos em 2011 e os anteriores. E o professor trouxe aqui para a gente ver o Prêmio Jabuti. Esse aqui foi de 2009. 2009.
Esse foi exatamente... Foi em relação a qual livro? Foi exatamente esse livro, que é o Monteiro Lobato, Livro a Livro, é um comentário de toda a obra infantil do Monteiro Lobato, e organizado pela professora Marisa Lajolo e o professor João Luiz Secantini, que, aliás, é o nosso colega de literatura de Assis, do campus de Assis da Unesp, professor da Unesp, portanto. Foi com muito orgulho que nós editamos e recebemos o prêmio do livro do ano. É importante dizer que o livro do ano é escolhido entre todos os livros inscritos no Jabuti, no caso de não ficção. E é um destaque absoluto do mercado editorial. Não é? É o prêmio de maior prestígio, É o prêmio né? de maior prestígio. Não é? É como se fosse, digamos assim, no Oscar, a escolha do melhor filme. Certo? Então, nós temos um orgulho muito grande de todos esses prêmios, na verdade, né? Porque foram 22 prêmios Jabutis, essa sequência começou em 89. É importante dizer isso, porque a editora começou em 87. Em 89 nós já recebemos o primeiro Jabuti com uma edição especial da introdução da enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Em 89 se comemorou os 200 anos da Revolução Francesa, nós fizemos uma edição especial. Que venceu a categoria. Que venceu a categoria. Então, nós começamos em 89 essa carreira, digamos assim, de jabutis. Mas recebemos outros prêmios também muito importantes, como a da Associação Paulista de Críticos de Arte, da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Recebemos quase 2 dezenas de livros altamente recomendáveis da Fundação do Livro Infantil e Juvenil, que na área de teoria da literatura infantil e juvenil. São vários reconhecimentos e nós ficamos realmente muito satisfeitos com isso, porque é um reconhecimento público do trabalho e principalmente que o nosso trabalho está chegando a quem interessa, que é o leitor. E em 2011 o senhor trouxe também, foram 2 vencedores, né? 2 vencedores importantes. Vamos mostrar também. Sim. Então, nós tivemos esse livro na categoria de comunicação, foi o primeiro lugar, né? Do Jabuti desse ano 2011, é o Impresso no Brasil, 2 séculos de livros brasileiros. Aqui tem toda a história das editoras brasileiras, né? Desde o início, quando foi permitido imprimir livros no Brasil com Dom João VI. Né? E o outro vencedor de 2011? Exatamente, é o livro Machado de Assis, Relíquias Culinárias, da professora Rosa Beluso, que ganhou o primeiro lugar na categoria gastronomia. Né? Você vê, agora há pouco falamos sobre editora universitária, né, o seu catálogo. É um livro de gastronomia, mas o que está fazendo um livro de gastronomia dentro de uma editora universitária? Ora, gastronomia é cultura, faz parte da identidade de uma nação e, ao mesmo tempo, o trabalho que foi feito nesse livro é justamente um trabalho da literatura de Machado de Assis e, ao mesmo tempo, a gastronomia daquele período. Então, é um retrato também antropológico, é um retrato histórico e é um retrato delicioso, porque as receitas que estão aí são ótimas. Reconhecimento à qualidade, né? Sim. E comprometida em melhorar a qualidade do mercado editorial como um todo, a Fundação da Editora Unesp mantém a Universidade do Livro em São Paulo. É um braço educacional da editora criado há 12 anos, que oferece cursos variados. Professor, que cursos são esses que a Universidade do Livro oferece? São cursos voltados para os profissionais e aqueles que aspiram a serem profissionais da área de edição. Né? Então, nós trabalhamos todos os aspectos, digamos assim, da edição, da cadeia de produção de um livro. Desde a parte de revisão de textos, a parte da preparação desses textos, a parte da diagramação dos textos, o formato livro, a pós-venda, não é? O processo também de venda e marketing, ou seja, todos aqueles momentos, aquela cadeia da preparação do texto até chegar às mãos do leitor, a Universidade do Livro cuida. E porque nós entendemos, antes de tudo, que nós somos uma editora da universidade, a Unesp é uma das maiores instituições de ensino desse país, com repercussões internacionais, e seria importante que a editora também tivesse, digamos assim, a sua atuação nessa área. E nós fazemos isso em cursos livres, obviamente não são cursos da Unesp, são cursos ligados à Fundação Editora da Unesp, mas com um sucesso tremendo. Nós estamos com 13 anos dessa atividade, foi uma ideia inspirada na Escola do Livro de Frankfurt,
e 13 anos de trabalho contínuo. Pra você ter uma ideia, os números desse ano, até agora, nós fizemos em 2011, novamente batemos 1.200 alunos durante os mais de 35 cursos que tivemos lá na Praça da Sé, em São Paulo. E o ano que vem, nós vamos começar os cursos à distância, junto com o núcleo de ensino à distância. Aí a pessoa poderá fazer de qualquer lugar do país. Exatamente, e do exterior. Porque um dos cursos à distância nós estamos fazendo justamente com países latino-americanos, juntamente com Colômbia, juntamente com Venezuela e México. Então, são cursos que estão dentro dos objetivos também de internacionalização do nome da nossa universidade e, obviamente, da expansão de uma atividade editorial que já é marcante. Muito bom. Voltamos daqui a pouco com o Diálogos para falar sobre o futuro do livro. Continue com a gente. O Diálogos especial sobre a Fundação Editora Unesp está de volta. Quem nos fala é seu diretor-presidente, o professor José Castilho Neto. No ano passado, a Editora Unesp teve uma iniciativa inédita no Brasil. Colocou à disposição dos leitores versões digitais de livros escritos por pesquisadores da universidade. São 94 livros digitais gratuitos, é só baixar. As obras já tiveram mais de 60 mil downloads. Professor, o que motivou essa iniciativa? A iniciativa foi justamente levar o conhecimento produzido na universidade de maneira mais direta e gratuita aos possíveis leitores do Brasil e do exterior, não é? E nós tivemos essa resposta realmente importante, que foram esses downloads aos milhares, não é? Por todo o país. É importante dizer que todos os estados brasileiros nós temos livros baixados, não é? E com uma repercussão fabulosa em termos da repercussão do nome da universidade, dos nossos pesquisadores e os desdobramentos de tudo isso do ponto de vista acadêmico, científico e educacional. É uma linha específica, né? São livros que foram escritos por pesquisadores da pós-graduação da Unesp. Exatamente. Todos fazem parte do programa de pós-graduação da Unesp. Eles são escolhidos pelos próprios programas de pós-graduação, orientados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e, ao mesmo tempo, eles são disponibilizados gratuitamente, porque todos eles são, digamos assim, sustentados economicamente, porque são livros produzidos, é importante dizer isso. Não é uma tese ou um trabalho que, da maneira que foi escrito, ele está no ar, não é? Não, ele foi editado para se tornar um livro, como né? Qualquer outro livro. São livros em primeira edição, é importante que se diga. Não é um livro que já circulou em papel, que nós transformamos em livro virtual. Não, é um livro em primeira edição, em versão digital e de maneira de acesso gratuito. Então, isso me parece que realmente foi uma contribuição importante e que seguramente será seguida. O senhor me explicava anteriormente que isso faz parte da função pública da universidade, né? Por que essa iniciativa de dar livros, né? Praticamente dar os livros para que as pessoas acessem gratuitamente, né? Nós nunca podemos esquecer a origem, de onde viemos e o que somos. Nós somos uma universidade pública, nós somos sustentados pelos impostos da população. Nós temos não só a necessidade de dar uma resposta cientificamente correta, justa, verdadeira, a verdadeira ciência, mas, ao mesmo tempo, nós temos um trabalho social a ser feito. Então, a editora que se autossustenta, né, ela não é uma entidade com fins lucrativos, todas as suas vendas, o seu comércio, a sua livraria, tudo gira em torno de um movimento financeiro que é para sustentar a própria atividade. Mas dentro de tudo isso, e logicamente trabalhando em conjunto com a universidade, no caso com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, nós entendemos que podíamos fazer um pouco mais. E esse um pouco mais está sendo exatamente liberar esses livros de maneira gratuita para a população. E eu tenho certeza que está sendo um benefício fabuloso para muitos pesquisadores, jovens, estudantes e também professores. E com certeza, é uma ação que é muito significativa num país como o nosso, onde a média de leitura é tão baixa, né, professor? Sim. Nós temos alguns dados aqui do Instituto ProLivre, dados de 2007, que apontam que a média de leitura do brasileiro, acima de 14 anos, é 3,7 livros por ano. Só que se a gente tirar os livros que são acessados via escola, aqueles que as pessoas são obrigadas a ler, os alunos na escola, essa média não chega nem a 2 livros por ano. Quer dizer, é uma média muito baixa. Queria que o senhor comentasse esse dado
E o seguinte, se a gente tem que olhar para eles com preocupação ou com um indicativo otimista, de que é um sinal de que a gente tem muito para onde crescer no Brasil? Então, eu trabalhei muito com esses livros, com esses números, na verdade, nos últimos 5 anos. Né? Até abril de 2011, eu trabalhei na Secretaria Executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, acumulando exatamente a presidência da Editora Unesp como secretário executivo e como mais um trabalho voluntário, né, da Universidade Estadual Paulista, auxiliando o governo federal no caso. E eu digo para você o seguinte, eu percorri o Brasil todo, esses números são, dessa pesquisa, na verdade, talvez sejam até um pouco mais acanhados, porque há indícios também, outros cruzamentos de pesquisas que apontam até para 1,3 livros ao ano. Quer dizer, bem menor que isso. Até menor do que isso. Mas eu realmente não vejo isso com pessimismo. Eu entendo que nós somos um país que está crescendo, que precisa da leitura para crescer, para se reafirmar. É um país que necessita da educação e a educação não se faz sem a leitura. Então, nós temos um horizonte para conquistar. E nós temos, ao mesmo tempo, uma população sedenta de leitura. Porque o cenário de leitura que eu vi nesse país, ao mesmo tempo, é devastador em alguns lugares onde não existe nada, mas em lugares em que não existe nada, havia leitura. Não é? E havia pessoas que estavam promovendo leitura. E havia aquela vontade de ter uma biblioteca, de manejar uma biblioteca. Então, eu vejo com muito otimismo. O povo brasileiro é um povo que tem todas as possibilidades de ser um povo culto e um povo que cultiva a leitura, porque aonde ela existe, aonde ela é plantada, ela dá frutos. Professor, se tem para onde esse mercado crescer, como o senhor acredita, esse mercado também tem que estar ligado às inovações. E a publicação de livros digitais é o futuro do mercado editorial? É também o futuro. Não é? A questão do livro digital hoje, nós não podemos encará-la como uma única possibilidade. Na verdade, o que o presente está nos dizendo é que o livro em papel só não basta. Mas ela também está nos dizendo que o livro digital só não basta. Nós temos hoje leitores multidiversos, em torno de publicações multidiversas. Então, hoje não é possível dizer apenas que o livro que vai fazer sucesso é o livro impresso ou o livro digital. Até porque o livro digital hoje tem inúmeras formas. Então, a editora que tiver sucesso, que faz sucesso hoje, fará no futuro e que vai sobreviver, será aquela editora em que se preocupar em publicar em várias plataformas. A atividade editorial está ficando mais complexa. Ou seja, aquilo que falamos no início do programa, do editor ser um intermediário entre o autor e o leitor, está mais difícil, está mais complexo e precisa de profissionais até mais bem preparados do que temos hoje. E a Editora Unesp está ligada a essas inovações, está também em franco processo de expansão. A livraria da Editora Unesp está sendo ampliada em São Paulo? Sim, nós temos uma dupla ampliação, eu diria, da área de livrarias. Nós temos uma livraria na Praça da Sé, 108, em São Paulo, que tem um sucesso imenso. Então, nós temos lá toda a nossa produção, temos a produção das editoras universitárias. Mas, junto com isso, nós temos a livraria virtual, que é a livrariaunesp.com.br. Essa livraria virtual, ela atinge, obviamente, o mundo todo, porque é uma livraria virtual, e, ao mesmo tempo, ela atinge um público muito especial e muito próximo da gente, que está lá na Praça da Sé, da Fundação Editora Unesp, que é a nossa comunidade. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar essas iniciativas bem-sucedidas da Editora Unesp. Eu que agradeço, sempre fico à disposição. Você sabe que existem inúmeros assuntos, o livro é um assunto interminável. Com certeza. Voltamos, quem sabe, para próximos diálogos. Claro, com muito prazer. O Diálogos Especial sobre a Editora Unesp termina aqui. Esta e outras edições do Diálogos você encontra no nosso site. Acesse, assista aos programas e deixe suas sugestões. Até mais!